um oceano de viva esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 24, nós lemos a história de Moisés. Aqui, em Hebreus 11, nós estamos discorrendo a respeito da fé. E nós observamos o que homens e mulheres de fé, de verdadeira fé, foram capazes de realizar nesse mundo. E o que eles estavam almejando? Afinal, onde estava fincado o coração deles? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, Moisés era um homem que estava ali na corte egípcia, ele tinha todos os deleites, todo o respeito, todas as riquezas, tudo que um homem nesse mundo desejaria ter. Ele era o senhor desse mundo, filho da filha de Faraó. Um homem notório, extremamente importante. As pessoas olhavam para ele e falavam, esse é Moisés. E a Bíblia fala em versículo 25 assim, olha, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Moisés, que insanidade é essa? Como você se recusa ter todos esses prazeres, todos esses deleites, todo esse respeito, a reverência das pessoas, e escolhe ser maltratado com o povo de Deus? Continua, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Ele rejeitou o Egito, e o Egito aponta para este mundo em trevas, este mundo corrompido, este mundo caído. Moisés decide não participar daquilo que Deus não estava, daquilo que Deus reprovava. Escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Moisés passa 40 anos no deserto apacentando ovelhas. Aquele que saiu da corte do Egito agora está ali apacentando ovelhinhas no deserto, e Deus tratando com o seu coração. Ele rejeita o gozo passageiro do pecado, porque ele tinha em vista outra recompensa, uma recompensa infinitamente maior, um gozo infinitamente maior. Aí me vem aquela passagem que Jesus diz, entra, bendito do Senhor, entra no gozo do teu Deus. E é aqui que a palavra de Deus nos leva, aquele momento eterno, sublime, não passageiro, a corte real, a corte que não pode ser destruída, o reino inabalável de Deus. Para isso, não importa se ele fosse maltratado com o povo de Deus. Versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério, o insulto, a ofensa, o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele pensou, ele olhou para os tesouros do Egito e olhou para a recompensa eterna. E ele falou, o que pode ser comparado à recompensa eterna? É aquela parábola que Jesus conta, um homem que vendia pérolas e, tendo encontrado a pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Esta pérola é Jesus Cristo, querido. É a pessoa de Cristo. Porque tinha em vista, continua a palavra, a recompensa. Todos nós, cristãos, devemos olhar, estar com os nossos olhos fixos na recompensa. E essa recompensa deve ser muito mais real do que qualquer outra coisa deste mundo. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E aqui, Hebreus discorre sobre todas essas coisas, Hebreus 11. Pessoas, homens, mulheres, de carne e osso, como eu e você, mas que foram chamados por Deus. Para quê? Aqui, por exemplo, fala em Abraão, que morava em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, versículo 9. Porque esperava a cidade que tem fundamentos,
o qual o artífice e construtor desta cidade, nada mais, nada menos do que Deus. Nós estamos esperando, e nosso coração deve estar fixo nesta cidade que é construída pelo sábio todo-poderoso, o infinito Deus de amor, que não poupou seu Filho para nos salvar. Deus Pai todo-poderoso. Eles estavam aguardando esta cidade, né? Era isso que eles esperavam. Porque há tantas pessoas que estão desanimadas. Porque Deus não cumpre os meus sonhos. Eu tenho tantos sonhos e Deus não está realizando os meus sonhos. Né? Nós pensamos que o Evangelho é Deus realizar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos. Mas se você de fato creu no Evangelho, você faz parte agora do sonho eterno de Deus. Não que Deus não nos abençoe nessa terra, sim, Deus nos dá toda sorte de bênçãos e maravilhas, mas a nossa vida não está fixada nesta caixinha de fósforo que é este mundo que dura 70, 80 anos, nós já estamos envelhecidos, tudo nessa vida é passageiro, a traça está comendo, a ferrugem está corroendo, os ladrões minam e roubam. Nossa vida não está firmada nessas coisas. Por isso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que este nosso corpo esteja a caminho da morte, e todos nós estamos a caminho do cemitério, queridos, mas nossa vida não está focada nessa caixinha de fósforo, está muito além, está para Cristo, para a cidade de Deus. Os nossos sonhos não se corrompem, os nossos sonhos não terminam com o passar dos tempos. Os nossos sonhos estão na eternidade. E Paulo continua, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo trata todas essas tribulações, todas essas angústias e os problemas que ele estava passando por causa do Evangelho como leve e momentâneas. O homem que foi apedrejado, até pensar que ele estava morto, açoitado, preso. No final da vida ele pode dizer, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Eu vou ser morto agora pelo Império Romano, né? Pelo Império dos homens. Eu morrerei, mas o Senhor me guardará. E Ele me dará a coroa da justiça, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. É para isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos, pela glória muito eterna. Então todos esses problemas, quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Cristo, esses problemas que nós passamos, essas tribulações, essas aflições, são leves, são momentâneas. É um pouquinho de tempo apenas. O que é isso comparado ao reino eterno da glória de Deus? Versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu querido, onde está fixada a sua mente? Neste mundo? Se a sua mente estiver nesse mundo, você vai desfalecer, você vai ficar desapontado com Deus, com as pessoas. Mas se você se atentar não para as coisas temporais, mas para as coisas que são eternas, se os teus olhos estiverem fixos e você nutrir o seu coração com a cidade de Deus, com a companhia de Deus, com o amor de Deus, com o oceano infindável do seu amor, a sua esperança crescerá dia após dia e você não será como o mundo, que tudo se perde naquele caixão. Pelo contrário, a nossa esperança se renova, o nosso homem interior se renova dia após dia. Como o Evangelho é maravilhoso, porque trata de questões eternas e nos faz grandes em Deus. É para isso que Deus nos chama. Maravilha, né? Como é bom o Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu coração. Graça e a paz do Salvador, Jesus Cristo.